Olá, bem-vindos de volta à série Jornadas de Fé. Hoje nós estamos no terceiro vídeo, terceiro estudo sobre personagens da Bíblia que tiveram muita fé. E hoje a gente vai falar sobre Noé. Eu gosto muito dessa história e a gente vai conversar um pouquinho sobre a fé de Noé, tá bom? Os dois últimos vídeos foram sobre a viúva de Serepta e Abraão. Se você não viu, tá aqui disponível no YouTube, tá bom? Eu sou a Thay, para quem não me conhece, moro aqui em Londres e tenho esse canal já há muito tempo. Você vai encontrar bastante conteúdo aqui cristão e também tenho um grupo disponível para estudo para mulheres, tá bom? Então, se você quer fazer imersões, conversar com pessoas que têm a mesma linguagem de você, né? Se você não tem amigos cristãos, às vezes pessoas para você conversar, entra lá no grupo para você ter essa conectividade. A gente sempre comenta os estudos aqui do YouTube, tá bom? Então aguardo você, o link tá aqui na descrição. E agora eu quero dar uma pincelada para vocês sobre a história de Noé, para a gente se lembrar um pouco do que aconteceu. Então, gente, Deus ele já estava exortando o povo ali, mostrando, né, para o povo aquilo que ele não estava de acordo, e ele encontrou em Noé um homem justo, né? Então ele começa aqui o capítulo 6, né, de Gênesis, já falando como que o povo estava, como o povo estava corrompido, e nesse coração de Noé, né, ele encontra esse coração justo e ele encontra também um coração disponível a obedecer, né? Então ele tinha essa justiça, ele tinha essa fé em Deus, né? Continuava com o seu coração voltado ao Senhor, mas Deus também encontrou em Noé um coração ousado, um coração disponível a seguir a vontade do Senhor, né? A seguir planejamentos, né? Eu não creio que Deus fique triste ou fique assim zangado com a gente quando nós negamos um chamado, né? Olha, ele nos apresenta o que a gente poderia ser, né? Ó, você tá aqui, eu imagino você aqui, mas tem gente que fala, se eu chegar até aqui tá bom, né? Se eu for até aqui também tá bom, né? E aí para, né? Por isso que às vezes a gente vê aí cantores, né, secular, músicos, artistas, pregadores que ficaram com o nome, né? E aí ficam ali por um tempo e depois eles acabam esfriando ou sempre pregando e cantando aquelas músicas de 10 anos atrás, né? Por quê? Porque Deus às vezes ele quer subir um pouco mais, um nível maior, mas aí a galera já fala, não, aqui pra mim está bom, né? E Deus não vai deixar de amar essas pessoas e abençoar essas pessoas, mas ele tem muito mais, né, para entregar, né? E Noé para mim foi uma pessoa que aceitou esse muito mais, aceitou esse desafio, né? Ele tinha sua esposa, ele tinha seus filhos, sua casa era a bênção, né? Você não vê ali descrito que os filhos dele também estavam corrompidos, né? Não, pelo contrário, mostrava ali que ele, a casa dele, os filhos dele, estava tudo em ordem, eles não estavam corrompidos assim como todo o povo, né? Então ele já tinha bênçãos, né? Vamos pensar assim, ele já estava no nível 2, né? E aí Deus puxou ele para o nível 10 e ele aceitou esse desafio, né? Então a primeira coisa aqui que eu quero falar sobre a fé de Noé é aceitar as loucuras de Deus, né? Que nos levam para níveis maiores, né? Só que o desafio de Moisés foi bem grande, né, gente? Será que a gente teria coragem de ser como Moisés, né? Moisés, ele estava ali, o pedido que foi feito para ele, né, foi para que ele construísse uma arca
em meio a um povo e a um tempo que não estava chovendo, né? Então, ali no deserto, muito tempo sem chuva, ele anuncia um dilúvio, né? Um futuro dilúvio, né? Ninguém acreditou, e ele começou a construir mesmo assim, indo pela visão de Deus, né? Vou ler aqui um versículo para vocês. Quando Deus chamou ele, né? No versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a com piche por dentro e por fora. E aqui tem tudo, né? Todas as descrições de como seria, né? Então Noé, ele já começa a ver de Deus que ele não ia só salvar sua família, não ia só ter o dilúvio, né? Não era uma coisa simples, era assim, o fim do mundo e um barquinho. Basicamente, né? Era o fim do mundo e eles num barquinho, né? Num barco gigante, né? Num barco que não dava nem para esconder, né? Então eu tava aqui pensando, né? Muitas vezes as pessoas são mais reservadas, as pessoas não estão ligadas a um mover mais profético, mais ousados, eles são mais reservados, estão num aconselhamento, num discipulado, numa coisa mais um a um, né? E aí, gente, Deus coloca essa missão. Mas eu fico pensando, mesmo se fosse uma pessoa reservada, não fosse, tô fazendo aqui um barco, tal. Imagina que pelo tamanho do que Deus estava construindo ali com ele, não tinha muito como ser ignorado, né? Então eu vejo assim que quando Deus ele quer mostrar, ele quer escancarar, ele quer colocar ali a vida de alguém em evidência, ele coloca ou pela atitude, a gente vê muitos profetas, né, as palavras, as atitudes, as coisas que eles falavam, mas também aqui pelos atos, né, a gente vê Noé. Noé poderia não ser uma pessoa ousada e excêntrica, mas pela proporção daquilo que ele estava construindo, chamava atenção do mesmo jeito, né? E aí uma outra coisa que eu quero comentar é uma frase que eu ouvi o pastor André Fernandes falando num podcast outro dia, e aquilo mexeu muito comigo. Ele falou sobre Moisés. Eu não lembro do que ele estava falando, mas ele falou assim, muitas vezes o sonho que Deus nos dá, ele é tão grande, mas tão grande, e nossa fé, ela tem que ser tão elevada, a ponto de, se não der certo, a gente perde totalmente a nossa reputação. Então, assim, tipo, é um passo, assim, de, tipo, se não der certo, acabou minha reputação. Entendeu? Ali tem aquela música, né, que fala, eu queimei os meus barcos, né, joguei tudo fora, não tem mais pra onde voltar. Cara, e se não der certo? E se não for? E você vai voltar pra onde? Não tem, acabou a sua reputação. Você vai voltar com a rabo entre as pernas lá pra tua família e falar assim, não, é que, veja bem, não deu certo. Entende? Então Deus às vezes ele nos apresenta uma proposta tão alta, mas tão alta e tão desafiadora, que a única coisa que a gente tem é o 0 ou o 1000, o sim ou o não, o 880, sabe? Não tem pra onde fugir. Ou você vai ser sensacional e vai dar tudo certo e vai ser incrível, ou 0. Eu vejo muito isso ali em Noé, né? Ou ele ia salvar todo mundo, e se salvar e viver uma nova criação ali a partir deles, ou ia todo mundo morrer. Basicamente isso, né? Então, assim, ou ele acreditava em algo muito louco e daria super certo, ou não ia chover e ele ia
acabar a vida dele. Ele ia virar a chacota do mundo. O cara morreu com 600 anos de idade. Imagina você sofrendo bullying, tipo uns 400 anos. Oh, dear. Muito difícil, né? E aí, tudo acontece, aquilo que Deus falou realmente acontece, né? A fé de Noé é renovada, né? Porque realmente aconteceu tudo aquilo, né? Que Deus falou. E aí vem novas crises, vem novos desafios, né? A nossa vida cristã é assim, né? Aí você chega na etapa 10, tem a etapa 1000, tem a etapa 50.000, né? E vão chegando novos desafios, novas dúvidas, novos conflitos internos, coisas almáticas, né? Nós falamos sobre isso bastante no vídeo anterior, falando sobre Abraão. Se você não assistiu, assista, tá aqui na sequência. As nossas dores, a nossa alma, as setas de Satanás, né? Depois de um passo vem o outro, né? Um novo desafio, uma nova profecia, algo novo para fazer, né? Então aí Noé já tinha uma outra função, né? Povoar a terra, fazer com que aquilo desse certo, começar do zero, né? Tudo aquilo, né? E aí, mas antes disso nós vemos aqui a aliança de Deus com Noé, né? Então, após ele concluir tudo que o Senhor tinha falado para ele, vem a aliança, né? Eu vou ler aqui para vocês no versículo 9 de Gênesis, capítulo 17, diz: concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da minha aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há na terra. Então, gente, que é o arco-íris, né? Então, após tudo isso, o Senhor colocou o arco-íris no céu para simbolizar a aliança que ele fez com Noé e com todos os seres da terra. Então, através de Noé, né, a humanidade recebeu uma aliança. Toda a humanidade, todos os animais também, né? Todos os seres da terra receberam essa aliança do Senhor. E aí eu fecho aqui o vídeo falando para vocês, né? Uma frase que veio no meu coração. A última fase da fé é uma aliança eterna, né? Então ali temos os passos, né? Falamos isso ontem, né? A profecia, o processo, a conclusão. Noé concluiu o que Deus tinha pedido para ele neste primeiro momento, né? Após isso, Deus pede outras coisas, mas nessa profecia aqui, nesse momento aqui, ele concluiu e ele chegou. E após a última fase de fé é uma aliança eterna. Então, concluir e agora, eis que te digo, sempre tem um eis que te digo, né? Abraão também foi assim, né? Agora que eu concluí, agora temos a aliança eterna, que já tinha sido lançado antes, né? Que seria ser pai de multidões, mas existe uma aliança eterna, né? Então, nós vamos falar sobre isso também amanhã com Ana, né? Então, após a conclusão da sua caminhada de fé, do seu teste de fé, da sua profecia, né, cumprida, cumpriu o quarto passo, o que? A aliança eterna com o Senhor. E graças a ele, né, Noé não levou somente ele, a aliança eterna só para ele levou a aliança eterna para todos nós, para toda a humanidade, para todos os toda a criação, né, do Senhor. E é lindo, né, gente? Então, volto a finalizar o vídeo dessa maneira. Qual fase você tá, né? Qual passo você tá? A promessa, o processo, a conclusão, a aliança eterna. Qual passo você tá? Onde você tá? Qual é a sua caminhada, né? Então, se você é mulher, eu deixo o convite novamente para você entrar
entrar no nosso grupo Clube Elas e vir estudar com a gente, comentar com a gente, pra gente ganhar uma da outra ali, experiência, né? Amor, amizade, sororidade, né? Para que nós possamos compartilhar e aprender uma com a outra, porque eu creio que ali no grupo cada uma está em uma fase e podemos acrescentar uma na vida da outra, né? E puxar lá para cima aquela que tá caída. Amém? Então é isso, gente. Muito obrigada. Amanhã voltamos com mais um vídeo da série Jornada de Fé. Você encontra aqui no YouTube. Inscreve, curte, para que você seja abençoado e abençoe também outras pessoas. Amém? Até mais!